Olá pessoal, eu sou o professor Bruno Alexson e na aula de hoje vamos estudar os tipos de gráficos e responder 3 questões, sendo uma de análise de tabela e as outras 2 de análise de gráficos. Bom pessoal, hoje vamos conhecer 4 tipos de gráficos: gráfico de colunas, gráfico de barras, gráfico de segmentos e gráfico de setores. Os gráficos são recursos que podem ser utilizados para representar resultados de uma pesquisa estatística, o que de maneira geral contribui para que o leitor compreenda mais facilmente as informações apresentadas. Por isso, é comum depararmos com gráficos na TV, na internet, em jornais, em revista, justamente porque, na maioria das vezes, os gráficos facilitam a compreensão de resultados de uma pesquisa estatística. Aqui temos um gráfico de colunas. Observe aqui as colunas. Geralmente, utilizam gráficos de colunas e também de barras para facilitar a comparação entre si dos dados obtidos de uma pesquisa. Aqui temos um gráfico que tem como título Países mais populosos em 2015. Então temos aqui os países Brasil, China, Estados Unidos, Índia e Indonésia. Está representado aqui neste eixo horizontal. E no eixo vertical temos aqui esses números que representam a população em milhões de habitantes. O Brasil, em 2015, tinha 206 milhões de habitantes. A China, 1.397 milhões de habitantes. Os Estados Unidos, 320 milhões de habitantes. A Índia, 1.309 milhões de habitantes. E a Indonésia, 258 milhões de habitantes. São várias informações que podemos obter a partir da análise de um gráfico. Observando este gráfico, é possível afirmar qual o país mais populoso e o país menos populoso. O mais populoso é a China. Observe que é a coluna mais alta. E o menos populoso, o Brasil. Observe que é a coluna mais baixa. Aqui temos um exemplo de gráfico de colunas que facilita a comparação entre si de dados obtidos em uma pesquisa. O gráfico de barras, assim como o gráfico de colunas, também facilita a comparação entre si dos dados obtidos em uma pesquisa. Observe que no gráfico de barras temos aqui barras horizontais. Temos aqui 2 eixos, um eixo vertical, que tem o nome dos países, Rússia, Estados Unidos, China, Canadá, Brasil, e um eixo horizontal, que tem aqui os números 5, 10, 15, 20, que representa a extensão territorial por milhões de quilômetros quadrados. O gráfico tem o título Países com maior extensão territorial em 2015. Observe que a Rússia tem 17,1 milhões de quilômetros quadrados, Estados Unidos 9,8 milhões de quilômetros quadrados, China 9,6 milhões de quilômetros quadrados, Canadá 10 milhões de quilômetros quadrados e Brasil uma extensão territorial de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Qual o maior país no que diz respeito à extensão territorial entre esses 5 países? A Rússia. Veja que é a barra mais comprida. E qual é o menor país entre esses 5?
o Brasil. Veja que é a barra menos comprida. Qual o país que tem maior extensão territorial? Estados Unidos ou Canadá? Observe que o Canadá tem 10 milhões de quilômetros quadrados e os Estados Unidos tem 9,8 milhões de quilômetros quadrados. Olhando para as barras, a barra aqui do Canadá é mais comprida do que a barra dos Estados Unidos. Logo, podemos afirmar que o Canadá tem uma extensão territorial maior. Então, são várias informações que podemos obter a partir da análise do gráfico de barras. O gráfico de segmentos, também conhecido como gráfico de linha. Esse gráfico é mais utilizado quando observamos algo no decorrer do tempo. Aqui temos o gráfico da estimativa da população mundial de 1955 a 2015. O gráfico tem dois eixos. O eixo vertical representa a população em bilhões de habitantes e o eixo horizontal, os anos. Em 1955, a estimativa era de 2,8 bilhões de habitantes. Em 1965, 3,3 bilhões de habitantes. Em 1975, 4,1 bilhões de habitantes. Em 1985, 4,9 bilhões de habitantes. Em 1995, 5,8 bilhões de habitantes. Em 2005, 6,5 bilhões de habitantes. Em 2015, 7,4 bilhões de habitantes. Observe que a estimativa da população mundial foi crescendo no decorrer do tempo. A partir desse gráfico, é possível obter várias informações e responder várias perguntas. Mas agora, vamos conhecer um outro tipo de gráfico. Gráfico de setores, também chamado de gráfico de pizza, geralmente trabalha com porcentagem e é proporcional ao ângulo que ele está sendo representado. Aqui temos um gráfico de setores que tem como título Distribuição da extensão territorial dos continentes em 2015. Observe que a distribuição está em porcentagem e tem aqui uma legenda. Esta parte que está de vermelho com os X representa a África, 22%. O risquinho azul, que é 31%, representa a América. O risquinho vermelho, 24%, representa a Ásia. X azul representa a Europa, ou seja, 17%. E o cinza, Oceania, no caso, 6%. São várias informações que podemos obter através desse tipo de gráfico. Por exemplo, podemos afirmar qual é o continente que tem maior extensão territorial. No caso, é a América, com 31% da extensão territorial total. Podemos dizer também quais são os continentes que têm maior extensão territorial do que a África. Veja que a África tem 22% de extensão territorial, porque a África é o X vermelho. E quais são os continentes que têm extensão territorial maior do que a África? No caso, risquinho azul e risquinho vermelho. Risquinho azul é a América, risquinho vermelho é a Ásia. Esses são apenas alguns exemplos de informações que podemos obter a partir da análise de gráficos como este. Agora que eu já apresentei para vocês os 4 tipos de gráficos, vamos agora responder 3 questões, sendo uma de análise de tabela e 2 de análise de gráficos. A primeira questão diz o seguinte: ao fazer uma pesquisa a respeito do mês do nascimento dos 25 alunos
da terceira série de uma escola estadual, a professora obteve os resultados mostrados na tabela abaixo. A tabela tem duas colunas. A primeira referente aos meses e a segunda referente ao número de alunos. No mês de janeiro, 3 alunos. No mês de março, 2 alunos. No mês de abril, 6 alunos. No mês de junho, 1 aluno. No mês de julho, 3 alunos. No mês de setembro, 2 alunos. No mês de novembro, 6 alunos. E no mês de dezembro, 2 alunos. A porcentagem desses alunos da terceira série que nasceram no mês de abril é de: item A, 44%, item B, 25%, item C, 24%, item D, 19% e item E, 6%. Observe que a questão diz que a turma tem um total de 25 alunos. Está aqui no enunciado da questão e podemos encontrar esse número também somando todos esses números. E a pergunta é a porcentagem desses alunos da terceira série que nasceram no mês de abril. No mês de abril, nasceram quantos alunos? 6 alunos. Então, podemos resolver esta questão através de regra de 3. O número total de alunos são 25 e o número de alunos que nasceram em abril foram 6. A gente verificou esse número na tabela. Então, podemos fazer a regra de 3 da seguinte forma. 25, que é o total de alunos da turma, corresponde a 100%. E 6, que são os alunos que nasceram no mês de abril, corresponde a x, é o valor que a gente quer encontrar. Podemos fazer aqui a multiplicação, 25 vezes x, temos 25x, igual 6 vezes 100 é igual a 600. X é igual a 600 e o 25 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Agora, podemos fazer a divisão aqui de 600 por 25. 60 dividido por 25 é 2. 2 vezes 25 é 50. Passa a continha de menos, 0 menos 0 é 0. 6 menos 5 é 1. Tenho aqui 10, baixo o 0. 100 dividido por 25 é 4. 4 vezes 25 é 100. Tenho aqui a continha de subtração, 0, 0 e 1 menos 1 é 0. Logo, 600 dividido por 25 é igual a 24. Então, x é igual a 24%. Ou seja, 24% dos alunos dessa turma nasceram no mês de abril. Logo, a alternativa correta é a letra C. Questão 2. O gráfico abaixo representa as vendas de aparelhos celulares em uma loja no primeiro semestre do ano. Essa loja tinha uma meta de vender, no primeiro semestre, 250 aparelhos celulares. Pode-se afirmar que: item A, a meta foi atingida. Item B, a meta foi superada. Item C, faltaram menos de 50 unidades para se alcançar a meta. Item D, as vendas ficaram 75 unidades abaixo da meta. Item E, as vendas aumentaram mês a mês. Observe que nesta questão temos um gráfico de colunas. No eixo vertical, numerado de 0 a 40, representa o número de celulares vendidos, e o eixo horizontal, os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Aqui no eixo vertical, só está numerado aqui no 0
e no 40. Mas podemos contar os intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observe que cada intervalo é do mesmo tamanho, ou seja, é o mesmo valor. Sendo assim, eu posso pegar aqui 40 e dividir por 8, que são o número de intervalos, para mim saber quanto vale cada intervalo desse. Então, aqui, ó, 40 dividido por 8 é igual a 5. 5 vezes 8 é 40. 40 menos 40, o resto é 0. Então, significa que cada intervalo desse é 5. Aqui é 5, aqui é 10, aqui é 15, aqui é 20, aqui é 25, aqui é 30, aqui é 35. Agora que temos os valores de cada intervalo, vamos calcular o número de celulares vendidos pela loja. No mês de janeiro, a loja vendeu 20 celulares. No mês de fevereiro, a loja vendeu 25 celulares. No mês de março, a loja vendeu 20 celulares. No mês de abril, a loja vendeu 35 celulares. No mês de maio, a loja vendeu também 35 celulares. E no mês de junho, a loja vendeu 40 celulares. Para encontrar o total, basta somar todos os valores do mês de janeiro, do mês de fevereiro, do mês de março, abril, maio e junho. Então, eu coloco aqui, ó, 20, que os celulares vendidos no mês de janeiro. 25 celulares vendidos no mês de fevereiro. 20 os celulares vendidos no mês de março. 35 celulares vendidos no mês de abril. 35 no mês de maio. E 40 no mês de junho. Faço a conta de adição. 0 mais 5 é igual a 5. 5 mais 5, 10. Com mais 0 é 10. Com mais 5, 15. Com mais 0, 15. Coloco 5, elevo 1. 1 mais 2 é igual a 3. 3 mais 2 é igual a 5. 5 mais 2 é igual a 7. 7 mais 3 é igual a 10. 10 mais 3 é igual a 13. 13 mais 4 é igual a 17. Então, a loja vendeu durante o primeiro semestre 175 celulares. Agora vamos analisar as alternativas. O item A diz que a meta foi atingida. A meta era vender 250 celulares. Só venderam 175. Logo, a meta não foi atingida. Então, não é a alternativa A. O item B diz que a meta foi superada. Também é falsa essa alternativa, porque vendeu menos que a meta, não foi mais que a meta. Teria sido superada se tivesse vendido mais que a meta. O item C diz que faltaram menos de 50 unidades para se alcançar a meta. Então, é preciso fazer a continha para saber quantos celulares faltaram para alcançar a meta. A meta era 250 celulares e foram vendidos 175. Eu faço aqui a continha de subtração. 0 menos 5 não é possível. Então, eu pego um emprestado do 5, fica 4, e aqui fica 10. 10 menos 5 é igual a 5. 4 menos 7 não é possível. Pego um emprestado do 2, aqui fica 1 e aqui fica 14. 14 menos 7 é igual a 7.
Agora aqui, 1 menos 1 é igual a 0. Então, faltaram 75 unidades. E o item C diz que faltaram menos de 50 unidades. Então, esta alternativa está incorreta. No item D, diz que as vendas ficaram 75 unidades abaixo da meta. Verdade. Encontramos aqui, através da conta de subtração, que faltaram 75 unidades para alcançar a meta. E o item E diz que as vendas aumentaram mês a mês. Observe que as vendas não aumentaram mês a mês. No mês de janeiro foram 20, no mês de fevereiro foram 25, aumentou. Mas no mês de março diminuiu, foram 20. Então, não aumentaram mês a mês, logo o item E está incorreto. Logo, a alternativa correta é a letra D, que diz que as vendas ficaram 75 unidades abaixo da meta. A questão 3 diz o seguinte: uma rede de supermercados resolveu fazer uma pesquisa para saber qual horário as pessoas mais gostavam de ir ao supermercado. Foram entrevistadas 2.000 pessoas e o resultado está no gráfico abaixo. Aqui temos o gráfico de setores e a parte branca, que é 49%, são as pessoas que preferem ir de 8 horas às 12 horas. A parte vermelha, que representa 25%, são as pessoas que preferem ir de 12 horas às 16 horas. A parte azul, que corresponde a 17%, são as pessoas que gostam de ir ao supermercado das 16 horas às 20 horas. E a parte cinza, que representa 9%, são as pessoas que preferem ir ao supermercado das 20 horas às 23 horas. Durante qual horário a maioria das pessoas entrevistadas preferem ir ao supermercado? Item A, das 8 às 12 horas. Item B, das 12 às 16 horas. Item C, das 16 horas às 20 horas. E item D, das 20 horas às 23 horas. Qual é o horário que as pessoas mais preferem ir ao supermercado? São esta parte que está representada de branco, que é a parte maior representada aqui no gráfico de setores. 49% das pessoas preferem ir ao supermercado das 8 horas às 12 horas. Logo, a alternativa correta é a letra A. Então, pessoal, esta foi a nossa aula sobre gráficos. Espero que vocês tenham gostado. Está disponível na plataforma uma lista de exercícios que vocês devem responder. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.